Chegamos então à nossa última questão, questão de número 12, e a gente tem que prestar bastante atenção aqui, porque é fácil de se confundir. Observe, tanto na figura 1 quanto na figura 2 e na figura 3 ocorreu atração. Lembrando, é sempre muito importante lembrar, se está ocorrendo atração, então pode ser duas possibilidades. Primeira possibilidade, ambos carregados com cargas de sinais contrários. Ou então, pelo menos um deles está eletrizado. Pelo menos um deles está eletrizado. E aí? O outro, então, sofreu indução. Vamos lá, vamos partir do pressuposto. Está todo mundo eletrizado. Vamos ver se seria possível isso? Por exemplo, se o A está positivo, C está negativo. Então, se o C está negativo, o B está positivo, porque ocorreu aqui a atração. Ah, mas o B é positivo, né? B é positivo. Ixi, o A também era positivo. Isso aqui seria impossível. Não daria para ser desse jeito. E se fosse todo mundo, então, eletrizado, mas o contrário do que foi dito aqui? Por exemplo, o A negativo, vamos avaliar com o A negativo e o C positivo. Se o C está positivo, o B está negativo. Mas se o B está negativo e o A também está negativo, isso aqui seria impossível. Nossa, então não está todo mundo eletrizado. Não pode. Não está todo mundo eletrizado. Pode acontecer o seguinte, então. O A está positivo, por exemplo, e o C foi induzido. Observa bem. O A positivo e o C foi induzido. E aí, induzido, ele ficou negativo desse lado, positivo do outro. Lembra que ele foi induzido, estava neutro? Então, pode ser, por exemplo, que o B está negativo. E aí atraiu, ele ficou positivo desse lado, negativo desse lado. E está neutro, está polarizado agora. E se o A é positivo, o B é negativo, ó, A é positivo, B é negativo, ocorre a força de atração. Então tem que ter pelo menos dois aqui eletrizados. E, professor, e se por um acaso tiver dois neutros, pode rolar indução assim? Não. Para rolar indução tem que ter pelo menos um deles eletrizados. Vamos fazer o contrário agora? Vamos supor que o A esteja negativo. Ou C, sei lá, tanto faz. Se o C está negativo, o A foi induzido. Pronto, aqui positivo e aqui negativo. Ou se o C é negativo, o B foi induzido. O B foi induzido, então aqui é positivo, aqui é negativo. Ah, mas se os dois estão unidos, isso aqui seria impossível. Então, já sabemos. É o A e o B que estão eletrizados e com carga de sinal contrário. Vamos ver aqui, se o A fosse negativo, aqui ficaria induzido desse jeito, ó. Mais menos, mas está neutro. E se o B for positivo, aí você teria, então, menos mais aqui no C, mas continuaria neutro, porque está polarizado, né? Mas está neutro. E aí o B positivo e o A negativo, pronto. Isso aqui seria possível. Ou seja, a gente tem que ter pelo menos dois deles eletrizados. Vamos para a resolução agora. A letra A não. A primeira afirmativa está dizendo que as três esferas estão carregadas. Isso é falso. Se a primeira é falsa, não marcamos mais letra A, nem D de dado, porque tem a primeira. Apenas duas esferas estão carregadas com cargas de mesmo sinal. Não pode ser isso. Porque se você tiver, por exemplo, o A positivo, o B positivo, isso aqui não poderia acontecer. Está fora. Então, a segunda estando fora, não marca nem essa,
Nem essa nossa resposta só pode ser letra C. Apenas duas estão carregadas, mas com cargas de sinal contrário. Terceira afirmativa, letra C de casa. Terminamos a 12ª questão e terminamos também a lista de revisão como um todo. Espero que você faça um bom proveito. Se você puder, compartilha com amigos que estão estudando esse mesmo assunto em outras escolas, amigos que estão querendo fazer o Enem ou outro vestibular, onde de repente esses assuntos são abordados, tá? A gente se encontra e vamos ser felizes.